Bom, vamos aguardar mais um pouquinho pela entrada dos demais avaliadores e participantes, pode ser? Sim.
Bom, passamos o tempo de tolerância, então vamos começar, né? Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Ana Cristina, eu sou ex-aluna do Instituto Federal Campus Bragas Paulista. Atualmente estou fazendo graduação na USP, no curso de Ciências Atuariais, e hoje eu vou ser a mediadora dessa sessão. Bom, a Feira Paulista, esse ano, ela teve a sua primeira edição, que foi organizada pelo Instituto Federal Campus Bragança Paulista. E apesar de estar no isolamento social, a feira, que em formato virtual, ela contou com a participação de 55 projetos, né, apresentados nessas sessões, mais 19 projetos que estão sendo apresentados na vitrine tecnológica. Esse ano, a Feira Paulista ela contou com apoio financeiro do CNPq, né, pela chamada pública número CNPq MCTIC 17/2020. Essa sessão ela faz parte da etapa de avaliação dos projetos expostos na feira virtual, que conta com apoio de 100 avaliadores, né? A partir dessas avaliações, os trabalhos eles serão classificados em cada área de conhecimento, além de concorrerem a prêmios especiais e bolsas de iniciação científica júnior do CNPq, para continuarem concorrendo com os seus projetos nos anos seguintes, né? E as sessões elas vão ocorrer da seguinte forma: cada projeto ele vai ter 10 minutos para expor o trabalho, né? E responderão as perguntas dos avaliadores por 20, 30 minutos, né? Totalizando 30, 40 minutos para cada grupo. É altamente recomendado que os apresentadores abram suas câmeras. É permitido o uso da apresentação, de demonstração de câmera, compartilhamento de tela, etc. Apenas os autores vão ter que abrir as câmeras nas apresentações. Os orientadores e co-orientadores eles não devem participar dessa parte dos 10 minutos de apresentação, né? E todos os presentes na sala que não estiverem apresentando devem manter o microfone no mudo. Eu vou estar cronometrando o tempo, tá? E quando faltarem 2 minutos, eu aviso no chat que estão faltando 2 minutos, né? E finalizada esses 10 minutos de apresentação, né? Eu vou interromper a apresentação, né? E o compartilhamento de tela, se estiver ocorrendo, deve ser encerrado. Né? E a fase de arguição, né? O período que vocês vão ter que responder as perguntas e responder, né? O tempo de conversa com os avaliadores, né? Vão ser de 20 a 30 minutos. Então, como a gente tem um tempo restrito e são 3 avaliadores em cada sessão normalmente, a gente pede para que os avaliadores sejam diretos nas perguntas, né? E respeitem o tempo, né? Caso haja tempo, vocês podem perguntar mais, né? Fazer mais considerações finais. Eu aviso qualquer coisa, né? E a gente recomenda que todos fiquem até o final das apresentações, né? Para a gente tirar uma foto aqui na apresentação da feira, certo? Então, primeiramente, eu queria pedir aqui para os avaliadores, que são a Clara e o Celso, para eles se apresentarem brevemente, né? Explicarem como eles vieram parar aqui, não é mesmo? Então, pode começar pela Clara. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, eu sou engenheira de alimentos, eu fiz mestrado em ciência dos alimentos e agora estou no doutorado em ciência de alimentos pela Unicamp. Eu soube, né, dessa oportunidade de avaliação através de um e-mail recebido no programa de pós-graduação que eu faço parte. E aí, como eu já participei anteriormente de outras feiras como avaliadora, eu tive interesse de participar desta também, né? Como forma de aprender mesmo e poder fazer contribuições com o evento. Certo. E eu acho que mais alguma informação, Ana? Não, qualquer coisa a gente pode continuar aqui no final da chamada para você explicar mais ou menos como é que como é que funciona essa área de pesquisa, né? Tá. Uhum. Então, o Celso pode continuar também. Boa tarde, meu nome é Celso, eu sou médico veterinário e fiz minha pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atualmente, eu sou do Rio de Janeiro, da UF. Atualmente, eu sou pós-doc na Unicamp, que foi por onde eu também recebi um e-mail
sobre a feira. Eu achei interessante participar, uma forma de aprendizado e contribuição que eu posso fazer com os alunos de São Paulo do ensino médio. Bom, em nome da feira, né, da comissão organizadora, né, a gente agradece a participação dos dois, né? E então, para começar os projetos, eu vou chamar pela ordem aqui que a gente tem a lista, né? O primeiro projeto, que é a influência da alimentação nas doenças degenerativas, da ETEC de Hortolândia. A Ana Júlia, o Daniel e a Keren vão apresentar agora, certo? Eu passo. Primeiramente, boa tarde. Nós vamos compartilhar a tela, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Podem compartilhar a tela, eu vou começar a contar o tempo já. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi? Foi. Oi, gente, boa tarde. Eu e o meu grupo, a gente vai apresentar nossa tese de TCC para vocês, que é a influência da alimentação nas doenças degenerativas. Nosso grupo, eu sou o Daniel, a gente tem a Keren e a Ana Júlia, e a gente fez tudo isso com a nossa orientadora, a professora doutora Roberta Andréa Clemente. Pode passar o slide, Keren. Bem, as doenças degenerativas são responsáveis por comprometer o funcionamento de células, órgãos e tecidos. E dessas doenças degenerativas, 56,5 milhões, 59% destes, de óbitos anuais são ligados a essas doenças degenerativas. A diabetes mellitus, que é uma das doenças que a gente vai tratar aqui, é um distúrbio na qual a concentração da glicose no sangue encontra-se alterada, ou seja, em hiperglicemia. O que isso quer dizer é que, teoricamente, você tem muito açúcar no seu sangue e ele não consegue ser processado porque a insulina, que é secretada pelo pâncreas, ou ela está com mau funcionamento ou ela, consequentemente, não está sendo secretada. E a outra doença que a gente vai falar é sobre a gastrite, que é um processo inflamatório no estômago e ela é decorrente da deficiência parcial ou total da mucosa gástrica. A gastrite ela pode ser originada através de excesso de medicamentos, má alimentação ou infecção da bactéria Helicobacter pylori. Pode passar, Keren. Nosso objetivo geral, a gente queria registrar a influência da alimentação no avanço, tanto para gerenciar um controle tanto da diabetes quanto da gastrite. Nossos objetivos específicos, o primeiro são elaborações de cardápios com alimentos ricos em carboidratos essenciais, vitaminas, sais minerais, para que a gente consiga substituir a alimentação das pessoas e manter o índice glicêmico baixo e também aliviar os sintomas da gastrite. E o nosso outro objetivo principal é a gente queria informar sobre a população a importância de uma alimentação decente, uma alimentação com acompanhamento nutricional e alertar a mesma sobre os possíveis problemas que pode ocorrer caso você não faça uma alimentação seguida de nutricionista corretamente. Pode passar, amiga. A relevância do nosso trabalho. Diversos estudos comprovam que um dos males futuristas, além das doenças psicossomáticas, vão ser as doenças alimentares. Então, tudo que vem desenvolvido de algum tipo de problema alimentar, então, por isso que a gente achou que tanto a gastrite quanto a diabetes e as doenças degenerativas seriam um ótimo tema para a gente trabalhar. Claro que a gente também quer falar sobre educação alimentar adequada e informar como, com essa educação alimentar, a gente pode sim reduzir ou até mesmo evitar que essas enfermidades afetem tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos familiares. Pode passar, amiga. Justificativa isso. Estudos e pesquisas comprovam que, por causa de os indivíduos quererem uma vida mais rápida ou não terem muito tempo para realizar suas preparações alimentícias, a gente está acabando ficando com uma alimentação extremamente rica em carboidratos, mas não carboidratos bons, carboidratos de fast food ou até mesmo alta quantidade de lipídios, e isso pode isso pode vir a acarretar as doenças que aqui a gente está falando para vocês. A gente quer passar para vocês que o segmento de dietas elaboradas mostra que uma alimentação boa, somada de atividades físicas, pode sim evitar o aparecimento de doenças degenerativas no futuro. Estão me ouvindo direitinho?
Estamos. Keren, Sim. Sim, será que você conseguiria colocar a apresentação no modo tela cheia? sim, consigo. Foi? Foi, tá ótimo. Ok, obrigada, viu? Bem, na nossa metodologia, nós fizemos uma pesquisa de campo pela Microsoft Forms e enviamos para uns indivíduos, dentre estes 10 do sexo feminino e um do sexo masculino, entre idade de 18 e 79 anos, sendo 5 portadores de gastrite e 6 de diabetes. E nós enviamos, depois de entregarmos o TCLE para as pessoas estarem por dentro do que ia acontecer, nós entregamos os cardápios balanceados para que essas pessoas seguissem o plano alimentar durante 7 dias e, juntamente com isso, entregamos o recordatório habitual para que as mesmas escrevessem como se sentiram, se teve sinais de melhora ou não. Nesse questionário de pesquisa, nós colocamos perguntas para entendermos o cotidiano alimentar dessas pessoas. Então, eram perguntas super simples, como, por exemplo, alimentos mais consumidos, se tinham ou não restrição alimentar, qual era a forma de tratamento dessa doença, se ingeriam ou não líquidos durante as refeições, quantas refeições faziam ao dia e se tinha a necessidade de ingerir doces após as refeições. Com relação à dieta de gastrite, as calorias variavam de 1.900 a 2.066 e os valores dos macronutrientes seguiam as recomendações do VET. Os alimentos que nós escolhemos eram ricos em carboidratos essenciais, vitaminas, fibras e sais minerais, e nós reduzimos toda a quantidade de açúcar simples por conta que ele, por ter uma rápida digestão, causa um inchaço no estômago. Então, nós tiramos todo o conteúdo de doces, refrigerantes, bolos e chocolates e colocamos a quantidade adequada, na verdade, de arroz, aveia, brócolis, que é bom para o estômago, de acordo com alguns artigos, abóbora, saladas variadas, leguminosas, frutas, porque ajudam a trazer leveza no estômago e a saciedade que o indivíduo precisa. E para a dieta de diabetes, nós seguimos as mesmas recomendações do VET para os valores de macronutrientes. E para as calorias, nós colocamos de 1.300 a 1.900. Os alimentos também permaneceram com carboidratos essenciais, vitaminas, fibras e sais minerais. E também nós tiramos toda a quantidade de açúcar simples, por conta que o diabético ele não pode ingerir, até por conta do índice glicêmico, não pode aumentar. Então, nós tiramos todo o conteúdo disso. E nós colocamos arroz integral ao invés do arroz normal e a aveia para controlar o índice glicêmico e a absorção do açúcar. Tá dando para ouvir certinho? Sim? Bom, referente aos nossos resultados, assim como foi explicado, nós entregamos para as pessoas, nós disponibilizamos um recordatório alimentar, onde elas puderam anotar tudo o que elas ingeriram, se foi feito tudo certinho, como nós havíamos explicado, e como elas se sentiram durante esses 7 dias da dieta alimentar. Pode passar, por favor. Bom, em relação aos portadores de diabetes, cerca de 51% relatou que o índice glicêmico permaneceu controlado durante a semana alimentar, já 33% relatou a diminuição do índice glicêmico e 16% não relatou melhora alguma. Vale pontuar também que alguns indivíduos relataram melhoras em relação à sua saciedade e em relação ao bem-estar durante as atividades do cotidiano. Pode passar, por favor. Já em relação aos portadores de gastrite, cerca de 80% relatou melhoras em relação aos alívios dos sintomas da gastrite, como a ausência da azia, a ausência de refluxo e dores na mucosa gastrointestinal. Já apenas 20% não relatou melhoras. Pode passar, por favor. Portanto, através do estudo realizado, foi possível observar que a alimentação cotidiana vem se tornando cada vez mais precária, principalmente em relação aos nutrientes essenciais, e esse fator, aliado à ausência de atividade física, pode gerar outros problemas na saúde, não apenas as doenças que nós estudamos, mas outras doenças como a hipertensão, a obesidade. E aí que entra a parte da alimentação, que além de ajudar no controle dessas doenças, ajuda também na prevenção das mesmas, tanto para pessoas que já possuem, quanto para pessoas que não têm e querem se prevenir. Pode passar, por favor. E essas foram as principais referências que nós utilizamos. E muito obrigada pela atenção e estamos abertos a perguntas. Bom, primeiramente, parabéns ao trabalho, né, e aos apresentadores. O trabalho ficou muito bom. Então, agora eu vou começar a parte de arguição, certo? Os avaliadores, eles terão 30 minutos para
fazer suas perguntas e vocês responderem elas, certo? Então, eu vou começar a contar aqui. Pode começar com a Clara mesmo. Pessoal, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Deu para perceber que realmente vocês tiveram muito cuidado, né, com cada etapa. Eu realmente quero fazer alguns questionamentos, porque para mim não ficou claro. Vocês escolheram... Inicialmente, eu queria entender como que vocês selecionaram, recrutaram os participantes para a pesquisa. Como que se deu esse processo? Bem, como eu disse na metodologia, nós fizemos um questionário de pesquisa pela Microsoft Forms e enviamos para todos os colegas que nós tínhamos convivência, tanto pessoas da escola, familiares, e as pessoas que responderam completamente e aceitaram participar da dieta, nós escolhemos, né, nós entregamos o TCLE e, consequentemente, eles realizaram a dieta passo a passo. Certo. Com relação ao período do estudo, que foi de 7 dias, né, da observação da intervenção alimentar, por que esse número? Por que 7 dias? Assim, eu achei um período um pouco curto, né, mas, assim, dada a tanta dificuldade, né, em relação à pandemia, de poder ter contato, né, com outras pessoas, eu imaginei que talvez tivesse sido por isso. Aí eu queria que vocês me falassem o porquê desses 7 dias. Na realidade, não foi tanto por conta do contato, mas sim por conta do tempo que nós tínhamos para terminar o relatório. Então, nós não optamos por fazer um mês, até porque sobrecarregaria as pessoas que fariam a dieta, e uma semana nós conseguiríamos ver uma média estimada dos resultados. Então, foi exatamente por conta do tempo que nós não prolongamos o conteúdo de dias. Entendi. Com relação ao diário de bordo, eu gostei bastante, né? Estava muito bem detalhado, realmente ficou muito bom. Com relação ao pôster, eu queria fazer algumas sugestões, né, para quando vocês forem apresentar, né, outros trabalhos em eventos. Então, assim, geralmente a gente utiliza pouco texto. E aí a gente apresenta as informações na forma de tópicos. E também, assim, a gente sugere usar imagem, tudo que puder, toda ferramenta visual é muito bem-vinda, gráficos, né, enfim. O estudo, ele realmente, eu achei ele bastante relevante, né, é um tema atual, essa questão aí da má alimentação associada às doenças degenerativas. Gostei da apresentação de vocês, deu para perceber que realmente vocês entenderam, né, vocês sabem o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram. E vocês finalizaram o ensino médio junto com o curso técnico, é isso? Isso mesmo. Certo. Eu queria saber quais foram os principais desafios durante a condução desse estudo. E depois, primeiro responde essa, que depois eu faço outra. Alguém do grupo gostaria de responder? Eu gostaria. Pelo fato de a gente ter começado a desenvolver o trabalho na pandemia e também somado com o ensino remoto que a gente já estava tendo há um ano, foi algo meio desgastante, porque a gente pesquisou em mais de 80 fontes para desenvolver o trabalho inteiro, então era algo que a gente passava, o dia que a gente tinha aula de TCC, necessariamente, a gente passava cerca de 15 horas, mais ou menos, no computador, lendo artigo e selecionando coisas para a gente conseguir colocar no trabalho. Então, eu acho que a parte mais cansativa era isso, a parte mais difícil foi isso, a gente conseguir controlar o nosso tempo para não se tornar algo maçante, porque senão a gente sabe que se a gente realmente fosse correr atrás de tudo toda hora, a gente não ia ter tempo para fazer outras coisas, então a gente tinha que saber se policiar
porque por mais que a gente tenha que entregar o TCC, a gente também tinha algumas outras 11 matérias que a gente tinha que estar ali 1h30 olhando, fazendo. Então, a parte mais difícil era se policiar mesmo. Certo. E aí eu queria saber também, assim, quais que são as perspectivas de vocês, se vocês querem continuar nessa área de nutrição ou não, o que que vocês pensam a respeito disso? Aí para uma Então, possível faculdade, né? Ou vocês querem atuar primeiro como técnicos? o curso de nutrição, ele realmente me acrescentou muitos conhecimentos, mas eu tenho uma outra área que eu planejo atuar, então não é a nutrição, e sim a psicologia, mas eu acredito que o curso de nutrição me fez ter um novo olhar sobre as circunstâncias à minha volta, e não somente sobre o curso em si, mas aprender a conviver com o grupo, aprender a lidar com o grupo. Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade também, como um segundo plano. Obrigada, Karen. Eu queria ouvir a resposta de todos vocês, gente. Bom, posso falar, Dani? Bom, eu não pretendo seguir na área, porém, caso haja alguma oportunidade, eu gostaria de atuar como técnica em nutrição. E em relação ao curso, foi algo que, assim como a Karen falou, abriu muito os meus horizontes também, muitas coisas que nós pudemos aprender que a gente nem tinha ideia antes, então todo conhecimento é válido. Porém, eu não tenho vontade, assim, de atuar nessa área, porém foi algo que acrescentou muito na minha vida, assim como na vida dos meus colegas também, e eu tenho certeza que esse conhecimento ninguém tira da gente. E eu, no passar desses 3 anos, até o começo desse ano, eu queria fazer engenharia de alimentos, mas aí eu acabei achando outra área que eu me interessei um pouco mais, que foi a área de farmácia, engenharia química por ali. Então, por mais que eu tenha muitos conhecimentos do curso de nutrição que eu vou conseguir aplicar na faculdade, eu não pretendo seguir o caminho da nutrição. Ah, legal. E eu acredito, assim, que por mais que a gente siga caminhos que não são os que a gente está no momento, eu acredito que todas as experiências, elas são válidas e elas contribuem, né, para que a gente tenha maiores chances de acerto, maiores chances de assertividade nos próximos desafios. Eu ia comentar que, assim, nesse ponto que eu vou falar aqui, eu não vou tirar nota de vocês, porque ele é um pouquinho mais avançado, né? Mas pode ser que sirva aí para quando vocês fizerem, por exemplo, uma iniciação científica na faculdade. Quando a gente estuda, trabalha com seres humanos e com animais, e por mais que seja a aplicação de um questionário, é necessário ter a aprovação do comitê de ética, certo? Então, assim, é feito toda uma documentação é preparada, envia essa documentação para a universidade mais próxima, né, que faça esse tipo de serviço. Eu acho que o Celso vai poder falar um pouquinho melhor disso do que eu. Mas assim, e aí a partir do momento que a universidade autoriza, né, é recebido uma numeração, um código, que aí isso te dá, você fica pautado, isso te dá segurança para você poder conduzir os seus estudos. E aí, na hora de publicar um artigo, por exemplo, né, é citado no artigo o número do comitê de ética. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar, comentar nesse primeiro momento era isso. E, mais uma vez, parabéns a todos. E agora eu passo a palavra para o colega Celso. Bom, se vocês estão de parabéns, principalmente na apresentação, no trabalho como um todo, na verdade, vocês fizeram uma pesquisa bem completa, muito completa. Vocês apresentam bem, são didáticos. Eu tenho algumas sugestões e questionamentos com relação ao título que vocês colocam doenças degenerativas. Durante
a minha leitura do texto, vocês falam doenças crônicas, que eu, pessoalmente, acho mais adequado. E eu gostaria de saber por que vocês escolheram doenças degenerativas e não doenças crônicas. O título. Porque essas, tanto a diabetes quanto a gastrite, são... Eu não sou médico, não sei se tem um termo médico, elas podem ser relacionadas à doença degenerativa, mas eu entendo elas como sendo doenças crônicas. Sobre tudo que eu li, elas são classificadas como doenças crônicas. E no próprio texto vocês colocam isso. Doenças degenerativas seria um termo mais abrangente, doenças crônicas a gente podia se referir como um termo mais popular. Porque doenças crônicas a gente tem o aspecto, quando você pensa na palavra crônico, você pensa em algo que está passando de geração para geração. Tem um tipo de diabetes que não necessariamente é passado de geração para geração. Por exemplo, a diabetes gestacional. Ela não é adquirida porque foi algo hereditário, mas sim porque no meio da sua gestação você teve algumas complicações. Então, ambos os termos podem ser usados, mas a gente considera que crônico seja algo mais popular e degenerativa seja algo mais... eu esqueci a palavra, algo mais... Não é informativo. Quiseram, chamar a atenção com essa palavra. Isso! Algo mais técnico. Entendi. E por que vocês resolveram trabalhar com a diabetes e com a gastrite? Tem alguma... eu vi também que nas dietas que vocês fizeram, vocês elaboraram uma dieta para os dois, correto? A mesma dieta para as duas doenças, não? A gente decidiu trabalhar tanto a diabetes quanto a gastrite, porque são as coisas que a gente mais viu inseridas no nosso cotidiano. A gente ficou ali entre também a hipertensão, mas aí a gente acabou preferindo pela gastrite, que a gente acha que é algo que mais tem a ver com a alimentação em si, porque tem a ver com a mucosa intestinal. Então, por exemplo, minha mãe é diabética, minha avó é diabética, então eu tenho bastante pessoas do meu ciclo familiar que são diabéticos, então eu bati bastante nessa tecla pra gente trabalhar com a diabetes. E a parte da gastrite veio da parte da Keren, que é algo que ela tem, então ela preferiu... Já é algo que ela tinha experiência, então necessariamente ela escolheu trabalhar. Qual foi a segunda parte da pergunta, perdão? Se as dietas que vocês introduziram foram a mesma para as duas doenças? Não, no anexo do trabalho a gente tem 14 páginas de cardápio, porque são 7 dias para diabetes, 7 dias para gastrite, porque não necessariamente os mesmos alimentos que são bons para dieta da gastrite são para diabetes e assim vice-versa. Uhum. Então a gente teve que elaborar 2 dietas separadas. Perfeito, porque no pôster de vocês isso não ficou claro. Tá bom? No mais, por que vocês... o número de pessoas, vocês trabalharam com... Deixa eu ver aqui, 11 participantes, se eu não me engano. Por que só 11? Não deu tempo para poder ter mais? O que aconteceu? Por que vocês escolheram 11 participantes? Então, na realidade, nós escolhemos essa quantidade porque foram as pessoas que realmente toparam em participar das dietas, né? Nós colaboramos com outras pessoas, só que essas pessoas, por problemas familiares ou entre outros quesitos, não puderam participar. Então, essas pessoas realmente toparam participar e realmente fizeram o que era preciso. Tá certo. E um ponto importante que a Clara tocou, que eu não tinha atentado, é essa questão do código do comitê de ética, que isso é algo que sempre tem que passar por um comitê de ética antes de você iniciar o trabalho. Isso daí eu não sei se a orientadora de vocês ela não instruiu vocês com relação a isso, mas isso é um ponto... É o ponto mais importante antes de você fazer iniciar, né?
mas o trabalho de vocês está ótimo. Eu gostei muito na conclusão que eu li outros trabalhos que eles fazem um trabalho parecido, só que com relação a outras doenças, só que no final eles concluem em relação à população em geral e vocês fizeram uma conclusão correta que foi somente em relação ao grupo teste. O número de pessoas é pequeno, mas vocês tiveram uma conclusão adequada com relação a esse grupo de pessoas. Como vocês já falaram, a Clara já tinha perguntado, vocês já falaram que ninguém quer seguir nessa área de nutrição, né? Esse trabalho de vocês, ele está muito bom e poderia, e é possível, muito possível, ser usado para um TCC de aumentar, ser mais amplo com relação ao número de pessoas para poder ser um TCC de graduação de nutrição. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Uma pergunta, levantei a mão aqui, que eu havia esquecido, era com relação à medição do índice glicêmico. As pessoas fizeram a aferição em casa? Isso? Sobre a medição do índice glicêmico, normalmente as pessoas que são diabéticas, elas costumam por ter o aparelho em casa por questão de segurança mesmo. Por questão de fazer a automedição ali, para você ter uma noção de quanto está alto, quanto está baixo, ou quando você começa a sentir algum sintoma, você vai e mede seu índice glicêmico para saber se a sua diabetes está muito alto, se ela está muito baixa. Então, a gente pediu para as pessoas realizarem a medição do índice glicêmico 3 vezes ao dia. Mas, claro que às vezes elas esqueciam, mas na maioria das vezes faziam no mínimo 2. Então, era após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. E você sabe me dizer por que depois das refeições? Normalmente, como a gente passou uma alimentação que a absorção de açúcar não deveria ser tão rápida, porque ela é muito contida de fibras, etc., é para ser um horário ali que o seu sistema está começando a digerir o alimento, então praticamente é o horário do seu pique glicêmico, então é mais ou menos quando o seu açúcar vai estar mais alto. Aí a gente fez a inserção de fibras para que ele não batesse tão rápido, mas que ele subisse controladamente. Isso, muito bem. E pegando o gancho aí do que o Celso falou, né? Se fosse ideia aí para outros trabalhos, né? Que pode ficar aí para a orientadora de vocês, eu acho que poderia aumentar o tempo de estudo, aumentar o número de participantes, fazer um controle um pouco rigoroso da aferição desse índice glicêmico, né? Tipo, assegurar que realmente eles vão fazer a aferição após as refeições. Que mais? Sim, com relação àquelas dietas que vocês passaram lá, eu vi que tinha algumas receitas. Vocês chegaram a dar alguma instrução para eles, tirar alguma dúvida ou não? Assim, eles receberam e fizeram. Eles interagiram em relação, falaram alguma coisa em relação às dietas? Se gostaram, se não gostaram, se foi fácil, se foi difícil? Bem, eu vou responder essa pergunta. Nós passamos realmente as dietas e algumas pessoas retornaram, né, dizendo que ou conseguiriam realmente seguir as receitas porque era de fácil acesso, e outras pessoas disseram que não conseguiriam seguir ou porque não gostava de determinado alimento, ou porque não conseguia realmente acessar aquele tipo de refeição. Então, sim, elas interagiram bastante, e teve uma amiga minha que retornou dizendo que tinha se adaptado muito bem à dieta, que tinha gostado bastante e que teve efeito, sim. Que bom. E um ponto que eu achei muito positivo é que eram alimentos assim de fácil acesso, né, de baixo custo relativo, porque muitas vezes eu já vi muitas pessoas comentarem que procuram um nutricionista e aí ele passa uma dieta muito cara, que aí a pessoa não tem condições, né, de comprar. Então, assim, eu achei esse ponto do trabalho de vocês muito bacana. Uma outra questão... sim, ia falar com relação ao comitê de ética. Eu participei da avaliação de uma outra feira, que também era de alunos do ensino médio. E aí, com relação a esse comitê de ética,
eles tinham nas escolas um comitê próprio, né? E aí eu não sei se, tem na escola de vocês ou não, mas, assim, se não tiver, é um ponto interessante a se pensar, né? E também implementar, porque isso dá um respaldo, isso dá uma segurança maior para o estudo de vocês. Então, com relação a esse termo, como nós não temos esse documento, nós utilizamos o TCLE, que nós até expomos no artigo em si, nas páginas finais, e nós entregamos para que as pessoas elas realmente assinassem e entendessem que elas estão participando de algo legítimo e que deveria ser respondido com clareza e com dados verídicos. Então, nós tivemos sim um documento. Sim, eu achei isso também muito positivo. Certo, os avaliadores têm mais algum comentário? Ainda tem tempo? Da minha parte, não, eu já terminei. Celso? Oi, eu estou vendo aqui o termo de consentimento. Vocês podiam ter colocado ele na metodologia que os alunos passaram, que os participantes fizeram, assinaram esse termo, que eles foram esclarecidos sobre o que ia ser feito o trabalho. Eu estou vendo aqui, se eu não me engano, para ver se vocês colocaram na metodologia. Mas se vocês colocaram? Nós chegamos a citar, sim, que nós Tá aqui colocamos o citado. TCLE. Não, tá certo, tá citado. Tá aqui. Não, tá certo. Tá bom. Eu não sei, talvez ele substitua o termo que a gente tem nas universidades, como vocês não têm um aí no colégio de vocês, esse termo aqui, pelo menos todo mundo que fez tem consciência do que estava fazendo parte de um trabalho, e isso que é importante. Eu terminei, Verdade, Ana. Celso. Eu acho que você falou tudo, assim, porque, assim, cada lugar trabalha de uma forma diferente, tem uma dinâmica diferente, né? Então, assim, a gente não pode falar que só uma coisa é certa, né? Assim, o que eu comentei aqui de comitê de ética em escola é o que eu tenho conhecimento, né? Mas é possível que esse termo de vocês possa substituir esse termo de comitê de escola. Bom, se não houver nenhum comentário a mais, né, nem dos avaliadores, nem dos participantes, né, eu queria novamente parabenizar pelo trabalho, foi um excelente trabalho, né, nem dá para acreditar que foi feito pelo ensino médio, então vamos continuar com as apresentações. Agora, Obrigada. né, seguindo a nossa ordem aqui, seria o trabalho, a população e o conhecimento sobre os alimentos geneticamente modificados. Só que, aparentemente, as participantes, elas não chegaram, ou não resolveram não participar. Então, a gente vai pular para o próximo trabalho, que é agrotóxicos e doenças neurológicas em trabalhadores rurais, um olhar biológico e social, do Instituto Federal do Campus Birigui. Ana Cristina, Oi, posso interromper um minutinho? pode. Elas não receberam e-mail. Não receberam? Não receberam. Eu vou conversar com a comissão sobre isso e ver o que pode ser feito. Tá certo, porque o e-mail vem para mim, como orientadora, e para elas também. Eu conversei com elas não receberam e nem eu. Uhum. Tá bom? Vou conversar com a comissão, então. Tá certo, então. Obrigada. Desculpa interromper. Não tem problema. Então, quem vai apresentar agora é o Lucas. Eu vou passar a palavra para ele. Novamente, serão 10 minutos, eu vou estar cronometrando, e quando faltar 2 minutos da sua apresentação, eu aviso no chat, certo? Boa apresentação.
Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Marangoni e eu sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Birigui. Orientado pela professora Heloísa Brissa Gonçalves e co-orientado pela também professora Natália Helen Castilho de Almeida, eu desenvolvi a pesquisa Agrotóxicos e Doenças Neurológicas em Trabalhadores Rurais. Um olhar... Lucas, você não está compartilhando a tela. Ah, perdão. Como forma de introduzir melhor essa pesquisa, eu separei alguns pontos. São utilizados diversos tipos de agrotóxicos, seja no combate de pragas ou na aceleração de plantações. Quando não manuseado ou aplicado corretamente, os agroquímicos ocasionam diferentes tipos de doenças, tais como as neurológicas. A fim de proporcionar um estudo amplo, alguns aspectos socioeconômicos relevantes ao tema, também como índice de produção e exportação no Brasil, foram abordados. A motivação para minha pesquisa foi encontrar um tema, desde o princípio, que conversasse com a sociedade, unindo o campo da saúde e também algumas pautas sociais. Dentre os objetivos, consistiu em avaliar a composição química dos agrotóxicos mais comercializados no Brasil, considerando suas taxas de toxicidade, e investigar a relação entre a manipulação, intoxicação e surgimento de doenças neurológicas e outras doenças relacionadas, em produtores rurais de subsistência. Bom, no começo do ano participei de um curso de metodologia científica, no qual nós definimos um tema e também estruturamos as ideias, analisando também cada etapa da pesquisa. Após isso, realizei uma revisão bibliográfica dos materiais que já haviam sido produzidos sobre o assunto central e também os periféricos. Busquei entender o contexto histórico do uso de agrotóxicos, também a modernização da agricultura com enfoque na familiar e alguns dados clínicos. Os resultados eu obtive através da internet por ferramentas como o Google Acadêmico. Os dados foram apurados, filtrados e analisados minuciosamente. Esta pesquisa está dividida em 3 seções: agricultura, agrotóxicos e enfermidades. Seção 1, agricultura brasileira. Bom, no início nós havíamos somente a mão de obra humana como forma de se produzir no campo, né, sem o auxílio de maquinarias ou quaisquer tecnologias. Isso vem a ser mudado através da Revolução Verde, no ano de 1960, por créditos rurais, também subsídios do governo, que estavam interessados em revolucionar as formas de se produzir no campo. Então, aí que entra as novas maquinarias, tecnologias e também insumos agrícolas. E um dos efeitos negativos dessa revolução foi a degradação do solo e também a poluição dos lençóis freáticos. É claro que, num primeiro acesso, nem todos tiveram esse contato, né, como é o caso da produção familiar, composta ali apenas por alguns membros da casa, o que fez com que eles tivessem a necessidade de buscar alguns contratos, estabelecendo uma relação de patrão e empregado. E dessa forma, agora tendo um contato maior com esses agrotóxicos, eles encontraram alguma dificuldade, seja por falta de escolaridade ou também dificuldade em compreender os rótulos, o que causou mais intoxicações. Seção 2, agrotóxicos. O Brasil ele é um país que ele faz bastante uso dessas toxinas, até porque ele exporta muito mundialmente. Dentre os principais produtos agrícolas exportados, nós temos o café, a soja e a laranja. A legislação vigente que tende a supervisionar essas aplicações em território nacional se dá pela Lei de número 7.802, do ano de 1989, conhecida popularmente como Lei dos Agrotóxicos, que busca encontrar uma forma de se produzir sem que aquilo degrade o ambiente. Já um relatório da FAO do ano de 2015 apontava que 4,3 kg de agrotóxicos estavam sendo aplicados por hectare no Brasil. Pensando nisso, no ano de 2019, a Anvisa resolveu fazer uma reclassificação dos rótulos dos agrotóxicos comercializados no Brasil, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Nós temos algumas faixas de diferentes cores, como vermelho, amarelo, azul e verde, cada qual correspondente a uma categoria, sendo a vermelha para aqueles produtos extremamente ou altamente tóxicos, a amarela para aqueles que são moderadamente tóxicos e a azul para os que são pouco tóxicos ou improváveis de causar dano. Por fim, também a verde para aqueles que ainda não têm classificação. Aqui, então, nós podemos analisar a classe de perigo, dando uma atenção maior para o da faixa vermelha, que indica que tal produto é totalmente fatal se ingerido por qualquer via, seja ela oral, pela pele ou inalado. Os organofosforados, eles são uma classe típica de agrotóxicos, também bastante popular no Brasil,
possui uma alta toxicidade, tanto é que foi usado primeiramente como arma química na Primeira Guerra Mundial. Dentre os seus componentes há o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o enxofre. Ele também é um produto que degrada rapidamente no solo, o que vai exigir que o produtor rural faça várias aplicações na mesma área. Um exemplo de organofosforado, que também é o agrotóxico mais comercializado no Brasil, é o glifosato. Ele é um sólido cristalino, solúvel em água, que possui uma periculosidade ambiental de nível 3, que indica que é muito perigoso. Ele também antes era considerado extremamente tóxico, a faixa vermelha, mas após aquela reclassificação da Anvisa, que vocês puderam acompanhar no slide anterior, ele foi considerado como improvável de causar dano agudo, mesmo com estudos até mesmo internacionais comprovando que havia ali substâncias cancerígenas. Em 2017, constatou-se também que 173 mil toneladas desse composto do glifosato estavam sendo utilizados naquele ano no Brasil. Seção 3, doenças humanas. Quero começar citando a doença de Parkinson, que ela pode ser adquirida por diversos meios, inclusive genético, mas em sua maioria pelo ambiente ao qual o indivíduo está inserido. Quando o paciente é acometido por essa doença, ele tem uma região afetada do cérebro, chamada de substância negra, que vai desencadear uma falta de produção de dopamina e também vai impedir a transmissão de impulsos nervosos pelos neurotransmissores. Também a depressão, que se dá por um desnível dos hormônios do cortisol, que é um hormônio de resposta ao estresse, e também da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Essa desregulação de neurotransmissores com essa confusão dos hormônios pode até mesmo incentivar o indivíduo acometido por essa doença a tentar suicídio. Há também outra doença neurológica bastante popular, que é o Alzheimer, que se dá por uma falha na síntese de proteínas, permitindo que substâncias tóxicas cheguem até o cérebro, resultando em uma falha na consolidação de memórias ou, em outras palavras, na perca da memória do indivíduo. Como vocês podem observar aqui nessa imagem ao lado, nós temos 2 produtores rurais fazendo aplicação de agrotóxicos, e aqui ele usa um lenço como máscara e também carrega bombas de veneno nas costas, evidenciando a falta de EPIs, equipamentos de proteção individual, ainda hoje no campo. Agora, outras doenças humanas, não somente as neurológicas, nós podemos citar o câncer, pois a maioria dos agrotóxicos ainda há substâncias carcinógenas, são chamadas de carcinógenas químicas, que afetam o núcleo de carga negativa do DNA e acabam por ativar os proto-oncogenes, que, passando por uma mutação genética, se transformarão apenas em oncogenes e desencadearão a produção de células cancerosas. Nós ainda temos a bronquite crônica, que se dá pela inflamação dos brônquios, e ainda um excesso de muco, que vai dificultar a passagem do oxigênio até o pulmão. Agora eu irei apresentar alguns estudos referentes a intoxicações que já ocorreram no Brasil por autores diferentes. A primeira é do Ambulatório de Toxicologia do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, no qual se estudaram 270 pacientes entre os anos de 1992 e 1994. Constatou-se ali a predominância de homens no campo, um percentual de 65%, e também 89% indicava que as maiores intoxicações aconteciam no ambiente de trabalho, que por sinal era o ambiente rural. Entre as doenças destacadas nesses indivíduos, em maioria assinalou as doenças neurológicas. Essa outra avaliação ocorreu no município de Rio Azul, no estado do Paraná, entre os anos de 2000 a 2010. Constatou-se também ali a presença de homens com idade entre 19 a 59 anos. 75,7% desses completaram apenas parcialmente o ensino fundamental e 60% deles eram beneficiários de programas sociais. Dentre as doenças apontadas, a disfunção cognitiva foi apontada também, que é essa dificuldade em compreender e também essa dificuldade motora de uma forma geral. Dessa forma, conclui-se que as discrepâncias sociais interferem diretamente em questões de saúde pública, não somente no estilo de vida do indivíduo, que são os mais afetados aqueles que estão na prestação de serviço, no caso, os trabalhadores, enquanto nós teremos os empregadores se beneficiando apenas do lucro. Dentre as vítimas desses acidentes, os trabalhadores, nota-se baixos índices de escolaridade, dificuldade em compreender rótulos e também necessidade de cumprirem cargas de trabalho em condições precárias.
Portanto, espera-se que este estudo seja um aliado na propagação de informações a respeito da toxicidade dos agrotóxicos, também colaborando como um agente de combate na erradicação desses casos e gerando visibilidade para essa base da pirâmide social onde os trabalhadores estão colocados. Aqui estão as referências utilizadas para esta pesquisa, e é isso. Obrigado a todos pela atenção. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, foi um trabalho muito bom. E agora eu vou começar a parte de arguição, né? Os avaliadores terão 30 minutos para fazer perguntas, né? E pode começar dessa vez. Eu não entendi, Ana. Comigo ou com o Celso? Cortou? O Celso. Ah, tá. Ah, sou eu? Tá. Pronto, minha câmera está aqui. Parabéns, Lucas. Seu trabalho está muito bom. Você apresentou sozinho, né? Fez o trabalho tudo sozinho. Parabéns, você apresenta muito bem também. Você está no ensino médio. O que você pretende fazer na faculdade? Eu pretendo cursar jornalismo, que eu acho que também me ajudou bastante nesse projeto, na parte da comunicação, também esse senso de querer dar voz para as minorias, eu acho que veio dessa motivação de querer cursar o jornalismo. Então essa é a minha vontade, sim. Aproveitando isso, qual, na sua opinião, o que você acha que poderia ser feito para poder minimizar esses problemas dessas doenças com os trabalhadores rurais, além das leis que já existem? Sim, algumas leis eu entendo que elas são um pouco falhas, elas talvez não sejam cumpridas na íntegra, pelo menos não o que elas se propõem a fazer. Eu imagino que deva acontecer também um incentivo, ou talvez uma obrigatoriedade de que os empregadores ofereçam os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Eu acho que, para mim, seria a maior ação que deveria ser feita, já que, se pensarmos sobre a substituição do agrotóxico, pode ser um debate que se estende e não chega a lugar nenhum. Então, eu penso que a gente pode começar ali no meio, onde está o foco dessa problemática, que é no campo. Sim. Tá bom. Com relação eu não lembro o número do slide, mas tem um slide lá que você falou que a rotulagem foi feita pela Anvisa, só que na fonte tá mapa. Então eu fiquei confuso. É do Ministério da Agropecuária ou da Anvisa, que é o Ministério da Saúde, que fez esse nova rotulagem? Então, quando eu fui atrás da informação, eu encontrei no site desse ministério. Ele estava apresentado como uma notícia, por exemplo, entende? Só que eu resolvi citar a Anvisa porque foi ela quem decretou, quem fez essa reformulação, que foi junto com a diretoria colegiada, uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente agora, me perdoem por isso, mas foi a Anvisa mesmo que fez a reclassificação. Só que como eu tirei da fonte desse ministério, eu achei que seria o mais indicado. Não, o certo, como você está falando que foi que eu não sei quem que fez isso, mas se você está falando que é da Anvisa, o certo seria você colocar a Anvisa, ou você ir atrás e ver que tem na Anvisa para ter certeza, ou você colocar mapa APUD, que é quando a gente não vai na fonte primária, a gente vai na fonte secundária. Você achou no Ministério da Agricultura. Mas essa fonte é de outro local. Então, você bota onde você achou a PUD e o local de onde é. Mas isso daí é uma questão mínima. Correto, obrigado. Nada. Eu passo mais uma vez, parabéns, eu passo para Clara novamente. Lucas, primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Você tem uma oratória muito boa, você fala com muita clareza. Vou começar, então, aqui pela documentação. Um fato que eu achei muito positivo é porque, assim, no documento no e-mail que a gente recebeu com o material de vocês, estava assim, relatório.
E aí eu vi que você teve o cuidado de lá na capa do documento colocar relatório, colocar o nome da feira. Então é assim que tem que ser. E em processos seletivos, o candidato ele perde ponto por não enviar corretamente a documentação, certo? Então, é muito bom, né? Outra coisa, em relação ao seu diário de bordo, não, ainda tem mais um ponto aqui. Lá na sua metodologia, primeiramente, eu sou suspeita para falar de revisão de literatura, porque eu gosto bastante, e é uma estratégia de trabalho quando não se pode conduzir estudos, né, em laboratório, né? Então, assim, eu vejo isso como uma estratégia mesmo. Inclusive, foi uma estratégia que eu usei para poder publicar artigo nesse período de pandemia. Com relação à sua metodologia, não tá ruim, tá legal, é isso mesmo. Só uma sugestão aí para se futuramente você vier a fazer algum trabalho de revisão, é bem legal, assim, detalhar o máximo possível que você puder. Tipo, foram selecionados artigos, aqui eu vi que você colocou o Google Acadêmico, né? Mas geralmente coloca assim, nas plataformas X, Y, Z, compreendendo o período de publicação de, por exemplo, 2019 a 2020, foram utilizadas as palavras-chave X, Y, Z, né? Então, assim, detalhar ao máximo a metodologia. E, assim, com relação à revisão de literatura, existem vários tipos, né? Que o seu, ele se enquadraria numa revisão de literatura, como é que é o nome? Narrativa, né? Que você está narrando o que se tem na literatura, mas existem outras, como revisão de escopo, revisão sistemática com meta-análise, mas isso daí já é um processo mais aprofundado mesmo para quem já está em faculdade, pós-graduação, né, enfim. Com relação ao seu diário de bordo, gostei bastante, bem detalhado, né, deu para ver que você teve cuidado, né, ao elaborar. Você fez aí no formato Word, Sim. né? Gostei bastante. Com relação ao seu pôster, tá legal também. Só algumas sugestões, né? Que, assim, muitas vezes a gente não acerta totalmente, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Mas, assim, geralmente, pôster, a gente coloca o mínimo de texto possível. E aí você vai usar tópico, você vai usar imagem, você vai usar gráfico. Então, assim, todo tipo de recurso visual que você puder utilizar é muito bem-vindo. E aí os avaliadores, eles gostam bastante disso, né? Eles veem isso com muito bons olhos. E, por fim, assim, é um tema muito relevante, né? É um tema muito atual. Cada vez mais a gente vê aí notícias, né, veiculando esse tipo de informação. Então, assim, eu acho que você foi muito feliz na escolha do seu tema. E, mais uma vez, parabéns. E o que eu tinha para falar era somente isso. Eu quero agradecer pelas considerações de vocês, pelos comentários positivos. Também quero dizer que eu tomei nota de todas as sugestões e isso com certeza vai ser de grande validade para a minha pesquisa. Muito obrigado. Oi, só mais uma coisa aqui que eu lembrei, Lucas. Claro. Que no final da tua apresentação você falou só isso. Nunca faça isso numa apresentação, porque você diminui o seu trabalho, entende? Ok, perdão. Tá bom? Essa apresentação foi muito boa para você. E seu trabalho, você trabalhou muito para poder falar que foi só isso. Entendeu? Tá bom, obrigado. Isso daí foi um professor meu que falou na faculdade. Aí eu levei isso para a vida. Parabéns. Obrigado. E aí você pode falar, é isso, né? O que eu tinha para falar é isso. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Certo. Ou tipo, agora eu abro
para dúvidas, perguntas, esclarecimentos, algo assim, do tipo. Passo a palavra, é uma boa estratégia. Ok. Bom, os avaliadores têm mais alguma consideração final, né? Ainda temos bastante tempo. Por mim, tá tudo certo. Por mim também. Certo, então, novamente, parabéns pelo trabalho. O trabalho tem uma temática muito interessante, né? Foi excelente. E queria agradecer, né, em nome da comissão, aqui pela participação de todos. E gostaria de pedir para vocês, se puderem, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto final, né, para a feira. E assim eu dou por encerrado essa sessão. Ô, Ana, uma dúvida. Como é que vai ficar o terceiro trabalho das meninas que não receberam e-mail? Com a comissão, Oi, ver o que poderá ser feito. pode deixar que eu respondo essa. André, a gente entrou em contato e realmente houve uma falha no envio do e-mail. Tenho duas opções para vocês. Uma é apresentar na próxima sessão dessa mesma linha, que é a sessão... Podem fazer a foto enquanto isso, fica à vontade. Tá bom. Quando seria essa sessão? Tá me ouvindo? Sim, só um minutinho. Ouvindo. Tem a opção de ser segunda, dia 6, das 4 às 18, ou na quarta, das 4 às 18 também. O dia 6 ou dia 8. Tá, pra mim não tem problema. Eu acho que dia 8 eu já tenho uma apresentação também. Eu acho que daria para ser dia 8. Dia 8? Então tá bom, a gente encaixa essa apresentação no dia 8. Tá, aí vocês enviam um e-mail com o link da sala. Sim, a gente repassa. Só para elas serem informadas também. Tá bom, pode deixar que a gente repassa. Então tá bom. Tá, muito obrigado. Bom, então com isso eu dou por encerrada a sessão de avaliações, né? Quem quiser ficar para conversar um pouco, né? Conhecer mais um pouquinho do